Agora a gente vai abrir para comentários, questionamentos. Teve uma pergunta no YouTube, foi da Alexia, foi da FAO. Só como a gente teve uma troca de link, até a gente pediu para, de repente, se vocês conseguirem pedir para ela refazer a pergunta, e aí a gente coloca aqui para a resposta. Enquanto isso, alguém quer fazer algum questionamento, algum comentário? As falas todas hoje foram excelentes, assim como as de ontem, elas vão se somando, né. Eu queria fazer uma pergunta para o Rodrigo Victor, sobre, ele acabou mostrando uma série de unidades de conservação, algumas criadas, outras em processo de. Eu queria falar sobre 2 escalas distintas, uma macro escala, né, pensando, digamos, o território, por exemplo, do estado de São Paulo, as políticas, né, que são pensadas em termos, do estado como um todo, porque a gente acaba vendo, às vezes, a questão da urbanização num determinado município, como as unidades de conservação podem conter essa urbanização. Mas pensando no Estado, se existe uma política geral, ou que planos são esses, e no extremo oposto, a participação da população nessas mesmas intervenções. Né? Então, seja no nível do município ou em outras situações. Né? Então, pegando nessa interescalaridade do geral ao local, como é que isso aparece? Obrigada. Então, a gente tem um banco de áreas, vamos dizer assim, no Estado para potencial criação e ampliação de unidades de conservação. Né? Não existe exatamente uma fila na ordem numérica, porque existem diversos aspectos que acabam interferindo na criação de uma e de outra, né? Aspectos de oportunidade fundiária, aspectos de oportunidade de parceria, existem determinados aspectos políticos, políticos e políticas públicas, né? Às vezes você tem uma gestão voltada mais para a questão hídrica, você acaba priorizando aquelas com maior interface hídrica. Às vezes isso vai para o lado urbano, então, mas existe uma série de áreas que a gente tem no estado de São Paulo, em praticamente todas as fitofisionomias, né? A gente tem área no Cerrado, a gente tem área na diversos fragmentos da estacional semidecidual, né, do Mata Atlântica do interior. A gente tem áreas também na ombrófila densa. Às vezes a gente acaba recebendo algumas áreas que aparecem assim como que de presente por conta ou de doação ou de áreas que você tem ações de desapropriação indireta, o Estado paga, elas acabam se tornando públicas. Então tem até um caso do lado de Juquitiba, do lado do Terra Lúminos, em Juquitiba, de uma área, de uma grande fazenda que era particular, o proprietário foi ressarcido pelo Estado, se tornou área pública, a gente precisa pensar uma destinação para ela. Né? Então, existe uma política genérica de criação de unidades de conservação, a gente sabe onde estão as áreas, mas a gente depende de contextos político-administrativos específicos para fazer, implementar a criação dessas unidades. Né? E do ponto de vista de participação social, vamos lá, até a década de 70, talvez até de 80, a gente tinha muito pouca participação social para a criação de unidade de conservação. Né? Unidades de conservação eram feitas de cima para baixo mesmo. Né? Isso é bom, isso é bom e isso é ruim. Né? O lado bom é que se não tivesse sido feito assim, a gente não teria as unidades de conservação que a gente tem hoje. Isso é fato. Né? A gente, não eu por uma questão geracional, mas a gente por uma questão institucional, criou dezenas de milhares de hectares do que deu. E foi importante, porque hoje a gente tem um patrimônio de áreas protegidas que é muito importante. Por outro lado, a gente tradicionalmente deixou um pouco a população e as comunidades de fora dessas discussões. Né? Eu diria que a partir da década de 90, tanto por uma questão cultural, de evolução de pensamento, de métodos e da própria legislação,
a gente começou a envolver de forma mais direta as populações e os atores envolvidos diversos no contexto de uma unidade de conservação. Hoje, é impensável criar uma unidade de conservação sem ter um amplo debate, discussão e participação das pessoas. Essa participação é maior ou menor, dependendo do contexto, né? Tem regiões que são bem quentes, vibrantes do ponto de vista da participação das pessoas, então o debate é intenso. Então, por exemplo, quem vai fazer alguma coisa no litoral norte hoje tem que fazer sob amplo acompanhamento, né, e escrutínio das populações locais. São muito ativos. Então, de forma geral, a gente pega conceitos técnicos, acadêmicos, de gabinete e leva para debater no chão da fábrica. Né? E com isso a gente consegue resultados interessantes, resultados muitas vezes intermediários. A gente leva propostas que são bastante modificadas quando são submetidas à discussão popular. Né? Isso é importante. Hoje as unidades de conservação têm uma impressão digital muito forte das comunidades. Eu até comentei no intervalo contigo um exemplo bem claro de a que nível a gente chega no caso do Monumento Mantiqueira Paulista, que a gente estava criando uma unidade sem desapropriação, mas em áreas de produção e de produtores, né? Nas áreas de floresta deles, não nas áreas propriamente cultivadas. E a população se mostrou muito temerosa e até muito refratária à proposta da criação da unidade de conservação, principalmente no município de Piquete. Então a gente teve que fazer uma discussão bem ampla para falar, olha, vocês não precisam ter medo, a gente já tem exemplos que a gente fez isso em áreas privadas, as populações continuam lá, fazem parte da gestão da unidade. O legal é isso, porque de certa forma a gente está entrando em áreas em que já existe restrição legal. Às vezes a gente não entra para colocar uma nova camada de legislação para proibir, porque já é proibido pela lei da Mata Atlântica. O que a gente tenta fazer é estabelecer gestão, porque essas áreas têm uma restrição legal, mas não tem gestão, e muitas vezes a gestão é que faz a conservação ambiental, não apenas a lei fria. Né? Então, nesse caso do Monumento Mantiqueira Paulista, a gente chamou, além das várias conversas como essa aqui, a gente fez o que a gente chamou de balcão de atendimento. Pegou uma sala na prefeitura, marcava dia, de passar o dia de receber a população, igual uma prefeitura recebe para discutir passivo de contas de água, essas coisas. A gente sentou lá, geralmente com pessoas simples, que a gente precisava ter uma total adaptação de linguagem, né? Olha, vem cá, a tua propriedade é essa daqui, o desenho está aqui, a gente tem o CAR dela, projetava na parede, ó, aqui está a tua propriedade, aqui está o limite da unidade de conservação. Para você está ok? Você tem alguma sugestão a fazer? Tá? E a pessoa tinha a oportunidade de debater com a gente, olha, aqui está passando da minha horta, dá para desviar o limite da unidade para de trás da horta? Dá, a gente fazia as retificações em tempo real. A gente saía depois de um balcão de atendimento desse com modificações que para as pessoas eram importantes, né? As pessoas se sentiam atendidas, contempladas. Esse é um exemplo. Com comunidades tradicionais, a gente está num momento agora de fazer uma recategorização dentro do PETAR, de uma comunidade tradicional que pediu que saíssem do parque e virasse uma reserva de desenvolvimento sustentável. A gente tem um grupo de trabalho para estudar, para conversar, debater e fazer isso. Então, assim, as comunidades, elas participam, elas são protagonistas, muitas vezes, do processo, e em muitos casos, a gente está pensando em unidades que sejam feitas para elas, né? Como no próprio caso das florestas estaduais que a gente está falando aqui. Então, são múltiplas formas de participação popular, e a gente está ganhando cada vez mais, inclusive,
conhecimento, tecnologia social, metodologia para trabalhar, e tem sido muito importante, né? É fundamental. Hoje, se você tentar pegar atalho para fazer unidade de conservação, ou você não faz, ou vai demorar muito mais tempo que se submeter ao processo de discussão intenso de uma vez, se joga, se lança, vê o que dá, e geralmente consegue fazer com modificações do projeto original, mas, que nem eu falei, hoje em dia essas unidades têm uma impressão digital muito forte das comunidades, das populações, do poder público, de prefeitura e tudo mais. Mais uma reflexão, porque aqui depois creio que vai ter um link que vai ser distribuído e a gente pode compartilhar e utilizar para aprofundar. Eu estava falando ali com a secretária de Mogi, e esse papel que exerceu aqui a FAO, que está fazendo um trabalho excelente de articular esses atores, e aqui o foco do município exemplar dentro da APRN Alto Tietê Cabeceiras, Mogi das Cruzes também, essa área aqui da APRN, aqui coordenado no aspecto da fiscalização integrada. Nós temos foco nesse layer, né, que são as 5 regiões hoje de fiscalização integrada, que tem as leis específicas de proteção e recuperação de mananciais, que é essa região, com esse município, são cerca de 30 municípios. Depois tem o Alto Chuqueri Cantareira, tem a Billings, tem a Guarapiranga Sudoeste, que ainda não tem lei específica Alto Juquiá São Lourenço, mas a água lá do reservatório do França, que mencionou o colega ali, já está indo para São Paulo, né? Que é o sistema São Lourenço. E o caso específico da fiscalização integrada, que é o município de São Paulo, que começou esse trabalho antes de ter as leis específicas. Então tem um convênio, mas é um grupo de fiscalização integrada naquela área. Então esse trabalho que eu creio aqui que nós estamos observando, que é fortalecer o território e basicamente o papel dos municípios, que é importante, e por isso tem um projeto do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, que tem dentro de um convênio também assinado com cada município, instalar uma sala especial de monitoramento com servidores de carreira em cada município, que vai ajudar, digamos, esse processo de consolidar essa visão do território. Então, esse aspecto eu creio importante, nós estamos aqui com essa visão também. E o aspecto do Estado, que mencionou, que trabalhou bastante bem, nos mostrou o desafio, o Rodrigo Vitor, também eu gostaria de lembrar que temos também casos de dificuldade de implementar unidades de conservação. Eu queria mencionar alguns. Por exemplo, a Fundação Florestal fez um estudo pago, né, pelo ITESP da unidade de conservação Guarapiranga. É um exemplo, acho importante citar isso aí. São 187 hectares. Essa área está de frente ao maior loteamento emblemático de São Paulo, que é o ex-Regata Tietê, que era um clube que poderia ser mantido como unidade de conservação, estendendo o projeto do Caulim para ali, mas não foi, e hoje é um loteamento terrível, que está assoreando parte da represa, onde deságua o Caulim. Em frente está essa área, que é interessante, porque 1/3 da propriedade é herança da mãe do Maluf. E o Maluf devolveu 100 milhões de reais, creio, no mês passado, para o município de São Paulo. E a avaliação do ITESP era 27 milhões. Então, dá para no mínimo 3 você com esse dinheiro. Então, aí temos um problema de dificuldade de coordenação. Depois, a outra área que estava prevista, que também iniciou as audiências, era uma área do Parque Billings, né? Que é na Estrada do Schmidt, que hoje é um loteamento irregular terrível, que já destruiu toda a mata que tinha ali. Também isso caiu.
Depois isso foi substituído pelo Parque Águas da Bínix, que deixou um pedaço lá, que era Floresta Montanhão, de cerca de 40 hectares, que poderia ser um modelo como esse da Floresta de Guarulhos, que não se concretizou. Onde está a debilidade? Primeiro, gestão pública, visão estratégica, fragilidade dos municípios para assumir pequenas responsabilidades, também às vezes é ter um guarda, não é? E fragilidade da sociedade civil, porque tem conselhos nos parques, tem tudo, de articular esse processo, porque o convencimento da vontade política, o aparecimento disso, é a mobilização da sociedade civil com projetos fundamentados, que aqui nós vemos a exposição da colega Luciana, tem fundamento as questões. Então, esse é um aspecto importante entre a relação do Estado e o poder público, relação com a fiscalização integrada, que é muito importante, que foi exposto aqui, porque vai nos dando pauta das prioridades. E outro aspecto que eu queria mencionar, e que aqui creio que começou a tocar, e a secretária também tocou aqui na área da APRN Alto Tietê Cabeceiras, temos no município de Mogi das Cruzes 4 RPPN, mas em todas a APRM, que são áreas de proteção e recuperação manancial, temos 14 RPPN, Reserva Privada de Patrimônio Natural, não coordenadas, mas que poderiam coordenar para ter ações de maior apoio do poder público, que há muitas possibilidades, há muitos fundos, há muitos recursos tributários que cortam o impacto dessas áreas, como, por exemplo, ICMS ecológico, ISS dos rodoanéis e de grandes áreas, e esses linhões que passam, que deve ter alguma obrigação tributária também, e recursos existem, a questão é de racionalizar. E nesse aspecto eu gostaria de assinalar com o RPPN que é o envolvimento do setor privado nessa discussão. Por exemplo, aqui o colega Marcelo mencionava que tem um grande proprietário na beira do reservatório, que é uma pessoa sensível. Por exemplo, com essa modelagem do Terra Luminos, poderiam ter uma área aqui similar aqui nesse município, com apoio de alguns empresários. E temos também institutos privados que fazem apoio, que deveriam incorporar esse trabalho, e iniciativas como essa do Votorantim, que são o legado das águas, que hoje eles já faturam recursos e de turismo, e eu acho que já tem um equilíbrio econômico, esse legado das águas, que é um exemplo muito interessante. Além disso, por exemplo, tem um biólogo que é fazendeiro ali entre Juquitiba e ele tem a fazenda em Ibiúna. A cifra que ele mencionou, achei muito grande, 7.000 hectares de fazenda que ele foi comprando desde que foi lá, que parecia que era muito jovem, e hoje é a Fazenda Meandros, que tem dentro 3 RPPNs. E ele disse que não vai mais fazer RPPN, porque é um inferno fazer RPPN, porque os cartórios hoje exigem que o lindeiro mostre documento, e quando ele mostra os documentos e leva o parecer positivo do lindeiro, ele quer saber o cartório quer saber se aquele documento tem qualidade. Então, há que discutir com esses cartórios também, porque lá na área de Juquitiba e área, os cartórios são fajuto, porque estão dando fundamentos para a grilagem de terra. Então, acho que tem que chamar os cartórios também para assistir esses debates. Então, acho importante o tema para essa perspectiva de estabilização, enfrentar isso que todo mundo chama ODS, ESG, desenvolvimento sustentável, eventos extremos, há uma velocidade necessária para irmos nessa direção. Então, é isso aí que eu gostaria de fazer essa reflexão para a gente agradecer aqui o trabalho da universidade, esse papel plural de coordenar e esse importante papel dos municípios com esses valores que temos aí. A secretária disse, eu gostaria de ter um seminário, um workshop desse lá em Mogi das Cruzes. É ótimo, não é? 2 municípios aqui na PRN, Alto Tietê, Cabeceiras, com protagonismo, seria muito interessante. Obrigado. Obrigada. Antes de passar, não sei se a Ionara teve que se ausentar aqui do evento, mas a gente está com a Marcela aqui também da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, né, de Mogi,
Não sei se o Rodrigo vai querer fazer algum comentário também, mas antes disso, eu vou até direcionar aqui a pergunta que a Alexia colocou aqui no chat, que ela tinha feito a pergunta até para desculpa, para a Ionara, então eu vou pedir até para a Marcela depois responder, e aí, se por acaso quiser fazer um comentário também a partir disso, fique à vontade, tá? Então, ela perguntou aqui se seria possível realizar um planejamento e mapeamento do corredor ecológico integrado entre os municípios. E ela citou aqui o exemplo entre Mogi e Suzano. Tá? Bom dia a todos. Eu, particularmente, entendo que um planejamento territorial ele precisa ser entre os municípios, não só um município colocado o seu planejamento do uso do solo através do plano diretor ou de outros planos. Só que aí a gente entra nas competências dos entes federativos, né? Então a gente tem esse desafio que não entra como uma obrigação legal, né, de se realizar esse planejamento intermunicipal, regional, na região metropolitana, porque não passa a competência dos municípios. Então, nós, por exemplo, enquanto técnicos, né, em Mogi das Cruzes, a gente até pensa nas bordas do município, tem muitos conflitos entre Suzano, uma região em Itaquá também, que é um bairro mais de borda, né, mas que a gente não tem como legislar, nem só o diálogo mesmo, né. E o que é muito importante para o corredor, para o fortalecimento, é esse cadastro, como a secretária Ionara colocou, para a gente poder saber quem está ali no território. A gente já tem um diagnóstico mapeado com os fragmentos florestais, então isso já é um grande avanço, que foi o que permitiu que a gente fizesse esse desenho, né, territorial e colocasse na legislação para trazer a força de que isso se efetive de fato, né. Mas para essa efetivação aí tem todos esses desafios que foram colocados já, né? Eu acredito que é isso. Não sei se eu perdi alguma coisa da pergunta, mas o que seria muito importante seria o Estado, né? As iniciativas que tinham com o PDUI, eu não sei como é que está o andamento disso, mas seria um plano regional, né, entre os municípios também, do Alto Tietê, Cabeceiras, isso tudo seria, acho que, o mais direto, né, e tentar caminhar junto nesses cadastros, nos projetos entre os municípios. Acredito que é isso, né? Olá, bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Márcio Martins, eu coordeno o Departamento de Geotecnologias da Secretaria de Planejamento Urbano. E, primeiramente, parabéns para as equipes, tanto da universidade quanto da secretaria. O evento está sendo muito valioso para todos nós. Tá? Eu acho que os resultados daqui é um pouquinho do meu questionamento. Tá? A gente está realizando esse trabalho. O que se pretende a partir disso? O que a gente vai ter como resultado? A gente vai ter um documento das propostas, vai ter alguma orientação de trabalho junto ao Coapá, junto à secretaria. Esse é um dos questionamentos, eu acho que fica compartilhada a resposta aí para vocês. E direcionado a você, Luciana, a gente já consegue acessar algum resultado do projeto, até por interesse próprio e também o que a gente, como prefeitura, pode apoiar. Né? Eu sei que ainda está em fase preliminar, sei que estão apurando coisas, entendo as dificuldades, mas dentro da produção de dados a gente tem um controle bastante grande e a gente poderia contribuir também de alguma forma, eu acho que seria algo legal. Mas o interesse tem alguma coisa que a gente já pode acessar, o que a gente pode ver dentro disso, tá bom? Obrigado, gente. Márcio, então, o projeto Biota Síntese tem um site, então lá no site a gente vai disponibilizando, né, os documentos que já tem prontos. Especificamente do que eu apresentei, a gente tem um documento que foi a nossa contribuição para o PAC, para o Plano de Ação Climática do Estado, que foi feito o ano passado. Esse documento está na íntegra disponibilizado no site. E aí, conforme a gente vai avançando e produzindo ou notas técnicas ou artigos, ou isso tudo vai sendo colocado na página do Biota Síntese. Então, por lá você tem acesso e também as reportagens que saem sobre o projeto, fica tudo centralizado lá. Bom, Márcia, acho que como resultado, né, do encontro, com certeza a gente publiciza tudo o que a gente discute aqui, quer dizer, são os vídeos, a gente faz os relatórios, etc. Mas acho que como produto,
Acho que o mais importante seria estabelecer a conversa entre os municípios que aqui estão, entre o Estado, aproximar os municípios, né, aproximar os pesquisadores, também não só do CAPA, mas dos outros institutos, né, que estão aqui também, dos outros projetos, né. Por exemplo, a gente tem discutido, a gente fez agora há pouco tempo uma oficina da Baixada Santista, na região metropolitana, né, e conversando também com os municípios, as dificuldades, né, encontradas, um dos pesquisadores do laboratório, o professor João Meyer, sugeriu, olha, vocês poderiam pensar talvez num consórcio, se em termos estaduais, as políticas, enfim, os instrumentos não estão acontecendo, às vezes um consórcio entre os municípios coligados ou mais próximos poderia resolver pelo menos algumas das questões num curto prazo. Né? Eu concordo, né, com a Marcela, às vezes não se tem um instrumento, não se tem, mas poderia se criar esse diálogo e a partir daí buscar soluções comuns. Então, acho que a nossa intenção, o nosso produto é estabelecer essa articulação e favorecer essa articulação entre os municípios. Acho que não teria produto melhor para a gente oferecer. Obrigada, Márcio. Alguém mais tem algum questionamento, alguma pergunta, comentário? Professor. Muito bom dia. A impressão que eu tenho, e não passa de uma impressão, é que a fragilidade das políticas públicas estaduais no campo da habitação, elas impactam de maneira bastante pesada as políticas públicas no campo da conservação ambiental, particularmente onde a gente tem, como na região metropolitana de São Paulo, cerca de 22 milhões de habitantes, particularmente nessa interação macrometropolitana entre Baixada, região metropolitana de São Paulo, região metropolitana de Campinas. Eu queria fazer uma pergunta ao colega do Instituto Florestal, como ele vê, eu sei da dificuldade da separação das políticas setoriais do governo do Estado, mas como ele vê a possibilidade de alguma integração, dado que o governo do Estado de São Paulo está promovendo a criação de um plano habitacional estadual. Pergunto também para a Luciana como o Biotasíntese vê essa possibilidade de interferir positivamente na discussão do plano habitacional. Eu tenho muito receio que esse plano seja um plano com excelentes intenções, mas com uma leitura monossetorial. Né? É o plano de habitação, tem que pensar em habitação, mas como pensar em habitação sem ambiente? E como pensar o ambiente diante das pressões habitacionais? Eu não estou querendo as respostas, mas como que vocês leem essas questões? Obrigado. Também, se o Sandro quiser palpitar, fique muito à vontade também, tá bom? E a Márcia também. Bom, é uma pergunta muito desafiadora, né? Porque realmente a gente tem infelizmente, as políticas setoriais, elas são muito estanques entre si, né? A gente tem muita dificuldade de integração das políticas, uma plena integração, né? Eu acho que, tradicionalmente, a questão ambiental sempre sofreu muito por conta disso, né? A política ambiental sempre teve muito restrita à Secretaria do Meio Ambiente ou qualquer denominação que tenha sucedido essa, né? Eu acho que nos últimos anos a gente avançou em alguns aspectos, longe de ter equacionado o problema, naturalmente, mas eu cito alguns instrumentos importantes. Eu acho que o ZE, o Zoneamento Ecológico Econômico, que foi recém-aprovado, é um instrumento bastante integrador que norteia o uso da terra e determinadas políticas socioeconômicas, agrícolas no estado de São Paulo. Acho que é um grande instrumento integrador
de políticas públicas. E a gente se ressente muito do atraso da implementação dos PDUIs, né? Porque eu também acho que os PDUIs eles poderiam dar respostas ou favorecer muito integrações no campo ambiental. No PDUI da região metropolitana de São Paulo, por exemplo, eu participei. Tem ideias muito interessantes, inclusive para essa questão de construção de corredores intermunicipais. É um instrumento de governança muito importante. Ele está pronto, a gente tem expectativa de que ela venha acontecer, venha ser efetivamente implementado. A questão de unidades de conservação, ela geralmente não decorre de um agrupamento de políticas ou de instâncias de gestão territorial, mas acaba envolvendo todas elas. Então, a gente faz isso no sentido contrário. Muitas vezes, a ideia da unidade de conservação surge sem que tenha sido uma proposta de planejamento regional, né? E, nesse caso, a gente acaba tentando preencher as lacunas no diálogo e na construção dessas relações no dia a dia, no tete-a-tete mesmo, né? E pode parecer coisas isoladas e pontuais, mas se você pegar o enraizamento municipal que as nossas unidades de conservação têm, eu não tenho o número agora, mas a gente tem quase as nossas unidades de conservação estão presentes aí em quase 200 municípios do estado de São Paulo, 150, 200 municípios, não sei o número certo. Então, isso exige um papel de integração cotidiano, né? Tem alguns exemplos também que a proposta da junção de vários temas dentro de uma secretaria só, né, que hoje é a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, ela foi proposta com a intenção, no sentido de tentar integrar essas políticas de logística, de infraestrutura, de transporte, né? E a gente sempre tem esperança de que isso possa acontecer. Um exemplo pontual, mas simbólico, né? Foi, por exemplo, uma estrada que corta o Parque Estadual Morro do Diabo, lá no Pontal do Paranapanema, e que é um vetor de atropelamento de fauna, assim, incrível. Inclusive, recentemente foi atropelada uma onça pintada. Mataram uma onça pintada por atropelamento naquela rodovia, né? E uma das principais determinações da secretaria, diretamente da secretária, já que agora estradas e meio ambiente estão na mesma secretaria, no mesmo guarda-chuva, foi determinar para que todas as salvaguardas ambientais e de proteção da fauna fossem adotados naquela estrada. Então, vai ter redução de velocidade, passagem aérea, passagem subterrânea de fauna. Então, são exemplos. A gente não tem exemplos universais, talvez a gente demore para ter isso, mas eu acho que a gente tem avançado e o próprio setor ambiental, que sempre foi muito recolhido e muito compartimentado, eu acho que tem tentado se transversalizar nas outras secretarias e nas outras políticas públicas, né? Não sei se eu respondi, mas talvez com alguns exemplos a gente mostra que a gente pode avançar e está avançando. Dentro do Biota Síntese, né, uma coisa que eu até acabei não falando na minha apresentação, mas um diferencial assim do projeto é essa abordagem de síntese, né? Tanto a abordagem de síntese como coprodução. Então, a gente não é consultor do poder público, né? A ideia é trabalhar a coprodução, que é junto com o poder público, né, a partir dessa abordagem de entender o que já existe de informações e de dados, né, do conhecimento que já existe, como a gente pode, ao invés de gerar dados novos, entendendo que a gente tem muita coisa já disponível, como a gente pode reanalisar ou reinterpretar ou juntar uma coisa com a outra, por isso que o projeto é transdisciplinar, para a gente poder fazer, trazer novos olhares, né? E dentro disso, então, essa parceria com o poder público, ela se dá de várias formas, em vários níveis, tanto é que a gente tem a coordenação do governo do estado, da CEMIL,
e junto com os municípios. Então, muitas vezes a gente é provocado, né, a participar por uma oportunidade. Então, olha, vai ter o plano de ação climática, né? O Biota também, o Biota Síntese, ele tem 1 ano de vida, foi um projeto que começou ano passado, é um projeto que vai durar 5 anos, então é só o primeiro ano do projeto. Até o momento, a gente está contribuindo mais diretamente com a Secretaria de Infraestrutura, Logística e Meio Ambiente, né, nas ações dela, então a gente ainda não teve discussões especificamente dessa questão da habitação, mas eu concordo que seria fundamental, né, a gente poder juntar esses 2 temas, porque obviamente eles estão absolutamente relacionados, tanto é que muitas vezes não só a habitação, né, irregular e todos os problemas desse déficit habitacional e de onde as pessoas, né, procuram ocupar por falta de moradia e falta de oportunidade, mas também para onde a ocupação regular está indo e que tipo de ocupação é essa, né? Eu acho que também lá nas pesquisas com o pessoal do Instituto Terra Lúmidos, a gente discute muito isso, né? O que é ocupar essas áreas, né? Porque a ocupação, muitas vezes, ela vai acontecer, a não ser onde ela não é legalmente permitida. Mas não é a mesma coisa a gente ocupar uma área de amortecimento de uma unidade de conservação e a gente, ou uma APA, né? Ou a gente ocupar uma área que já está densamente urbanizada, ou a gente ocupar... Então, que tipo de ocupação é e como que a gente pode repensar, né, essa forma de ocupar o território, dado o contexto ambiental no qual ele se insere, né, e todas as fragilidades e tal. Entendendo que a ocupação humana, ela pode... a gente tem que, acho que, quebrar um pouco esse paradigma, né, da ocupação humana que só destrói. Como a nossa ocupação pode potencializar determinados processos e como a nossa presença em determinados territórios pode ajudar e não só atrapalhar, né? Não é possível que a gente seja a única espécie animal que vai sempre destruir o nosso ambiente, assim, nenhum outro animal faz isso, por que a gente vai ser o único, né? Então, acho que a gente já tem conhecimento suficiente para poder pensar outras formas de ocupação do território, acho que está mais do que na hora da gente fazer isso, né? Então, eu acho que o Biota Síntese tem mais 4 anos, né, de trabalho, então eu acho que dentro disso, com essa parceria com o Estado e com os municípios, a gente vai também buscando colaborar conforme as oportunidades, né, e esses processos vão surgindo. Não sei se você quer fazer algum comentário. Não? Tranquilo. Tem alguém mais, algum comentário, alguma dúvida? A gente pode encerrar. Fique à vontade. Vou aproveitar, então, só para fazer uma reflexão final, principalmente para os representantes do poder público, né, que estão aqui presentes. Eu estou vendo aqui no mapa, né, está em voga aqui na Secretaria a questão de corredores prioritários para restauração, mesmo em Mogi. Então, só lembrar, puxando um pouco a brasa, né, para minha sardinha, que às vezes a tomada de decisão para a conexão desses corredores não levam em consideração os aspectos da biodiversidade e levam muito mais em consideração alguns aspectos geográficos. E que às vezes indicadores animais dão respostas muito importantes para a gente. Eu trabalhei no Mato Grosso do Sul, no zoneamento dos corredores prioritários, das áreas prioritárias para o Estado. E a resposta que nós tivemos foi muito interessante, colocando colar de GPS em pescoço de queixada, Taiaçu Pecari, em Pecarídeo, esses porcos do mato. O caminho que esses porcos do mato fizeram e os corredores que dezenas de pesquisadores desenharam eram congruentes, eram os mesmos. Então a gente leva em consideração água, corredor, potencial de fluxo gênico, trampolim ecológico e conexão. Às vezes, olhar um pouco para a biota que já existe ali, nós vamos ter indicadores e respostas muito relevantes que até nos poupam alguns esforços. Então, só uma reflexão final aí. Obrigada, Sandra. Mais alguém tem algum questionamento? Algum comentário a fazer? Podemos encerrar? Então, a gente finaliza aqui o 2º dia, o workshop de proteção aos mananciais. Em nome da Prefeitura, agradeço a presença de todos. Vou chamar a professora Ana Cecília para fazer o encerramento, por favor. Acho que realmente assim, acho que foi uma oportunidade bastante importante, né, da reunião de todos os presentes aqui nesses 2 dias, seja
sejam pessoas ligadas ao poder público, né, à academia, e abriu, então, um precedente, enfim, de um diálogo que acho que é bastante importante, né. Acho que também nós trazemos, não podemos trazer através das falas, né, não só situações, né, como o que está sendo previsto, etc., mas também muitos conflitos, né, e os problemas que os municípios também encontram na aplicação, na implementação dessas estruturas, né, que foram conversados aqui nesses dias todos, né. Então, nós esperamos, de fato, que a gente possa manter esse diálogo, né, que a gente possa manter e ampliar, na verdade, essas conversas todas, né. Acho que havia muitas dúvidas, né, no começo, quando a gente começou a pensar nesse workshop já em novembro, outubro, novembro do ano passado, né, havia sempre um questionamento, né, de como isso, então, poderia refletir e auxiliar o próprio grupo de fiscalização, né, que na verdade, trouxe toda essa demanda e da onde, né, na verdade, onde foi feito o nosso convênio, né. Então, acho que para o grupo de fiscalização, me corrijam se eu estiver falando errado, mas acho que tem muito um peso, né, do papel dos municípios, né, das políticas implantadas, né, e pensar de uma maneira, de fato, que seja sistêmica, né, para que isso possa, inclusive, auxiliar o trabalho do grupo de fiscalização. Que enfrenta muitas dificuldades, né, sejam questão dos conflitos encontrados, né, do aparelhamento, do suporte dos municípios, inclusive, então, que isso, de fato, possa agora, né, continuar, né, nesse sentido, né. Acho que esse é o objetivo do laboratório, né, sempre contribuir nesse sentido das políticas públicas, né, e o que a gente puder, enfim, já nos foi cobrado um segundo workshop nesse sentido, né, e nós vamos continuar. Nós temos o ano que vem também no laboratório planejado uma oficina, né, na região metropolitana de São Paulo, dentro do projeto que, né, nós temos já desenvolvido junto ao CNPq. Então, a gente deve voltar a esses contatos, ampliando também essas discussões. Então, agradeço muito a participação de todos, o envolvimento, né, e que a gente possa novamente ampliar essas conversas. Muito obrigada.